A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. Hoje é o dia da nossa aula da revista de adultos. Já estamos na lição de número 11, que vai trazer por título Sendo Cautelosos nas Opiniões. Meu Deus do céu, viu? Vamos aprender se nós devemos ou não devemos julgar, se isso está certo ou não. Se você não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia. Sou filiado da CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à nossa escola bíblica dominical, a nossa famosa EBD. Nós estamos comentando as lições de adultos, de jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. E se você é aquele professor que ama dinâmica, você está no canal certo. De todas essas revistas, nós também estamos postando dinâmica, viu? A dinâmica dessa lição já está disponível no nosso canal, viu? Se você gostar, já sabe, viu? Deixa o seu like, se inscreva no canal, que é muito importante. Deixa aqui nos comentários, #amo dinâmica, que eu vou deixar para o todo especial, tá bom? Mas sem demora nenhuma, vamos agora para a nossa aula. Nós damos início à nossa aula, vamos observar um pouquinho com relação ao nosso tema, sendo cautelosos nas opiniões. Em outras palavras, nós precisamos vigiar aquilo que nós falamos. Nós precisamos estar tomando bastante cuidado, até porque aquilo que nós falamos pode produzir vida no outro, como também pode produzir morte. Tem muitas pessoas matando as outras por causa da sua palavra, por causa das suas atitudes, e precisamos tomar bastante cuidado. É por isso que o pastor Zé Gomes colocou o seguinte no texto áureo, Lucas capítulo 6, versículo 36, sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Se Deus é misericordioso e nós somos filhos de Deus, nós precisamos ter misericórdia em nossa vida. Logo, precisamos ter cautela na forma de falar, cautela na forma de responder às pessoas e principalmente nas nossas opiniões. Tem muitas pessoas falando o que não deve e prejudicando as pessoas. Mas neste vídeo vamos deixar bastante claro que nós precisamos ser vigilantes em nossas opiniões. Na verdade prática, o pastor Zé Gomes colocou o seguinte: quando julgamos as outras pessoas, nos colocamos em uma posição que não nos compete a nós, até porque nós somos seres imperfeitos e cheios de falhas. Como é que nós somos seres imperfeitos e cheios de falhas e ficamos procurando o defeito do outro, ficamos acusando as outras pessoas? Nós precisamos examinar a nós mesmos, nós precisamos vigiar com a nossa própria vida, em vez de ficar procurando defeito no outro. Vigia, crente. Meu Deus do céu, essa aula está fantástica, viu? Tenha certeza que vai ser uma bênção na sua escola bíblica dominical. Vamos dar continuidade aqui agora para a nossa introdução. Nesta lição, veremos que no Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do julgamento do próximo. O mestre foi bem enfático ao declarar: não julgueis e não sereis julgados. Somente o Senhor, que é conhecedor de todas as coisas, tem autoridade para julgar as suas criaturas. Ele é o justo juiz e a ele caberá julgar a todo mundo. Deixa eu deixar bastante claro para você o seguinte, irmãos. Nós devemos vigiar constantemente. Tem muitas pessoas, irmãos, que passam a vida toda julgando as outras pessoas, rotulando as outras pessoas. Com isso nós aprendemos que nós não temos essa competência, nós não temos essa habilidade, nós não temos essa ordenança de Deus de ficar julgando as outras pessoas, de ficar dizendo quem é bom, quem é ruim, quem presta, quem não presta, quem deve ir para o céu, quem não deve ir para o céu. E isso nos compete. O nosso dever aqui nesta terra é pregar o Evangelho. O nosso dever aqui nesta terra é servir a Deus. O nosso dever aqui nesta terra é estar tendo uma vida consagrada a Deus. E através da nossa consagração, que outras pessoas possam ter vontade de ser crente igualmente você, de adorar a Deus igualmente você adora. Então nós aqui nesta terra, irmão, devemos ser adoradores de Jesus. Nós devemos estar a serviço do reino. Fazendo o que, pastor? Demonstrando através das nossas atitudes, através do nosso comportamento, que nós somos diferentes. E não ficar desqualificando o outro para tentar se promover. Tem pessoas que gostam de fazer isso, viu? Desqualifica o outro não sabe fazer, o outro não presta, o outro está fazendo errado. Mas, na verdade, esses erros estão também na vida da pessoa. Só que ela dificilmente consegue olhar os seus erros. Sempre está apontando os erros das outras pessoas. Vamos ficar atento, porque não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Vamos para o ponto 1 da nossa lição. Não devemos julgar o outro. Ponto 1. Aprendendo a se relacionar com as outras pessoas. Irmãos, é notório que a grande dificuldade hoje é exatamente isso. Se relacionar.
conviver. É por isso que cada vez mais elas estão se separando, porque não sabendo se relacionar, conviver entre duas pessoas. E nisso aqui nós vamos aprender com relação à igreja. Nós precisamos saber se relacionar com todo mundo, até porque a nossa vida, o nosso ministério tem que ser um livro aberto. As pessoas têm que ler a nossa vida e ver Cristo. As pessoas têm que observar as nossas atitudes e têm que ter vontade de ser cristã igualmente você. Agora, se as pessoas olham para você e dizem: eu não quero ser crente igualmente João, eu não quero ser crente igualmente pastor Giovanni, eu não quero ser crente igualmente irmã Maria, porque eles só andam fazendo coisa errada. Com isso, essas pessoas estão tendo atitude e comportamentos errados. Mas o Evangelho de Cristo nos ensina a nos relacionar cada vez melhor. A nossa intenção é que nós possamos ter paz com todo mundo, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meu Deus do céu, se preparei, viu, porque o alimento está forte hoje, viu? A igreja é o corpo de Cristo, formada por santos, porém seres humanos imperfeitos e com dificuldade nos relacionamentos. Por isso, estamos sempre sujeitos a enfrentar muitas contendas e disputas. Irmãos, a igreja não é formada com pessoas perfeitas, não. A igreja é formada por pecadores que aceitam a Jesus Cristo de Nazaré e estão lutando pela santificação, estão buscando ser libertos, estão buscando andar em novidade de vida. Eu vejo muitas pessoas reclamando da igreja, mas não percebe que a igreja é formada por pessoas pecadoras. Eu sempre digo o seguinte: tem muitas pessoas procurando a igreja perfeita, só que tem o seguinte: a pessoa que achar a igreja perfeita, essa pessoa não poderá congregar. Sabe por quê? Porque ele é um ser imperfeito, ele é um ser que está cheio de pecado. E como é que ele vai congregar numa igreja perfeita? Ele mesmo não é perfeito. Mas por que isso? Porque nós somos pecadores, nós temos a natureza humana. Nós só seremos transformados, modificados, restaurados quando nós sermos arrebatados pelo Senhor. É nesse momento que nós vamos receber um corpo glorioso. Aí sim, nós não pecaremos mais, em nome de Jesus de Nazaré. No item 2 da nossa revista, tem uma pergunta bastante interessante. Por exemplo, ninguém deve ser julgado? Boa esta pergunta. Em outras palavras também, a Bíblia diz: não julgueis para que não seja julgado. Então a Bíblia está dizendo que a pessoa que não julga, essa pessoa não passará por nenhum tipo de julgamento. Será que a Bíblia está querendo dizer isso? Será que a pessoa que não julga ninguém, essa pessoa já está salva? Muitas pessoas pensam assim, viu? Mas a verdade não é essa não, irmãos. O que a Bíblia está nos recomendando aqui é que nós não devemos fazer um pré-julgamento, que nós não devemos julgar a pessoa sem conhecer a pessoa, sem conhecer a verdade, sem saber toda a história. Mas o errado tem que ser combatido. As pessoas que têm um comportamento errado precisa ser doutrinado, precisa ser disciplinado, precisa ser julgado. Claro que sim. Agora, o que a Bíblia não recomenda é que nós façamos um pré-julgamento sem conhecer a pessoa e sem conhecer a verdade. É que o crente não pode emitir nenhum tipo de julgamento, parecer, opinião. Se fosse assim, o próprio Senhor Jesus Cristo teria contrariado esse ensino, pois por diversas vezes ele combateu os ensinos dos escribas e dos fariseus. Por diversas vezes, Jesus Cristo deixou bastante claro que as atitudes que eles estavam tendo estavam erradas, que aquilo que eles estavam fazendo estavam pecando contra Deus. O que é isso? Ele está demonstrando, ele está emitindo a opinião que as atitudes dos fariseus, as atitudes dos saduceus, as atitudes dos herodianos eram contrárias à vontade de Deus. Logo, ele estava emitindo uma opinião. Então, emitir opinião, parecer em uma determinada história não é pecado, desde que você conheça a verdade, desde que você tenha investigado, desde que você conheça verdadeiramente o que foi dito. As pessoas entrando no meio da história não conhecem o passado, não conhecem o presente e muito menos o futuro, e no entanto fica pré-julgando as pessoas. No item 3 da nossa lição, o julgamento defendido por Jesus. Quando Jesus disse não julgueis, ele usou o verbo krinor, que no grego significa decidir, escolher, aprovar, estimar e preferir. Ele queria ensinar que não podemos julgar alguém tão somente baseado em nossas observações ou pela aparência pessoal. O próprio Senhor Jesus Cristo foi julgado pelos escribas e fariseus porque estava comendo com os pecadores. Só que quando Jesus Cristo estava comendo com os pecadores, ele estava fazendo a vontade de Deus, ele estava agradando o Senhor. Mas os escribas e fariseus, somente observando isso, começou a emitir opinião contrária, como se Jesus Cristo estivesse pecando, e na verdade ele estava sendo aprovado por Deus. Na verdade, ele estava cumprindo com a sua missão. Então, muitas das vezes o que acontece é isso: nós emitimos as nossas opiniões sem saber de toda a história, sem saber do fato, e acabamos falando o que nós não devemos. Por isso, vamos vigiar com as nossas palavras.
Vamos agora para o tópico 2 da nossa revista. Devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Primeiro você precisa se examinar para depois tentar examinar o outro. Tem muitas pessoas que não se examinam porque sabem que está cheio de coisa errada, viu? Então é mais fácil que examinando o outro. Vigia, crente, que nós queremos morar no céu, viu? Vejamos, o cuidado com o juízo exagerado. Pessoas que emitem juízos impensados e infundados a respeito de outras pessoas pode estar tentando esconder os seus próprios erros. Nesse episódio aqui, nós vamos contar a história acerca de Davi, que você sabe muito bem que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas no entanto ele pecou contra o Senhor. Ele pecou tanto quanto o Senhor, que aqui nesse episódio daqui, Davi ele tinha pecado contra Deus. Deus manda agora o profeta Natan ir até ele. O profeta Natan se apresenta ao rei Davi. Quando ele se apresenta ao rei Davi, ele vai contar uma história para que Davi possa perceber o seu erro. Mas Davi não percebe nada, muito pelo contrário, viu? Quando Natan se apresenta, conta a história o seguinte, que existia um homem muito rico, que tinha várias propriedades, várias riquezas, várias ovelhas, gados e assim por diante. Mas também tinha um homem muito pobre, que só tinha apenas uma ovelha. E um determinado dia, um viajante chegou até a casa desse homem rico. E esse homem rico que recebeu o visitante em sua casa, em vez de pegar uma ovelha sua, já que ele tinha tantos, ele foi lá na fazenda do homem pobre. A única ovelha que tinha esse homem matou e ofereceu para o viajante. Ou seja, ele não matou para esse viajante uma ovelha sua. Ele foi lá na fazenda do outro, pegou a única ovelha que esse homem tinha e ofertou ao viajante. O viajante gostou e se alimentou. Quando Davi, ouvindo essa história, fica indignado e começa a questionar o seguinte, mas como é que pode? O homem rico pode fazer um negócio desse? Está errado. O homem desse é digno de morte, porque ele tinha tudo e ele não precisava pegar a ovelha do homem pobre, não. Nesse momento, Davi relata isso. O profeta Natan diz, olha, esse homem foi tu. Porque tu é este homem rico, que tinha muitas mulheres, muitas esposas, muitas rainhas, que poderiam tirar quanto você quisesse. Mas, no entanto, você foi procurar a Batseba, que era a única esposa que tinha o teu servo Urias. E, no entanto, com isso, você pecou contra o Senhor. Você pecou contra a vida de Urias. E você está em pecado. Tu és esse homem que tinha várias mulheres, várias esposas. E, no entanto, preferiu pegar a esposa de um servo teu, que só tinha apenas uma esposa. E, com isso, tu és o pecador. Então você observa que quando Davi ouve a história, ele fica indignado, pensando que aquilo estava correndo com a outra pessoa e disse até que era digno de morte, e na verdade era a própria pessoa. Em outras palavras, muitas das vezes, aquilo que nós ficamos acusando o outro é o pecado que nós temos. Abre o olho 42 da nossa revista, a inconsistência dos que possuem o espírito de crítica. Aqueles que possuem o espírito mórbido da crítica irão incorrer em graves consequências em que o Senhor Jesus Cristo ensinou em Mateus capítulo 7, versículo 2. Para os críticos que não conseguem ver manchas corrosivas em suas vidas, Jesus disse, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Os escribas e fariseus eram peritos em julgar outras pessoas. Com isso, você percebe que o Senhor Jesus deixa bastante claro que todos nós temos falhas. Todos nós temos pecados e nós não podemos ficar julgando o outro. Tem pessoas que acham que o pecado do outro sempre é maior do que o seu. Tem pessoas que acham que as falhas do outro sempre é maior do que o seu. Ou seja, as outras pessoas merecem ser punidas, as outras pessoas merecem ser disciplinadas, as outras pessoas merecem ser expulsas do céu. Mas os meus pecados não me afastam de Deus. Os meus pecados não são dignos de ser disciplinado. E isso é um erro. Nós precisamos estar vigilantes. Aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Sabe o que aconteceu? Ninguém atirou a pedra. Sabe por quê? Todos tinham pecados. E seus escribas tinham esse costume de ficar julgando as outras pessoas como pecadoras, enquanto eles eram as pessoas mais santas, enquanto eles eram justos, enquanto eles não tinham pecado nenhum. Por isso que ficavam nas praças esperando os aplausos, esperando as palavras bonitas, esperando os elogios. Mas essa prática foi condenada pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu estou ensinando sempre, eu digo que não existe super-homem. Nós somos pecadores e precisamos nos arrepender dos nossos pecados para que nós possamos experimentar a paz de Deus, para que nós possamos esperar, para que nós possamos experimentar o cuidado de Deus, para que nós possamos experimentar a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. No ponto 3,
O que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros? Boa esta pergunta, viu? Se você tiver vários conselhos, deixa aqui nos comentários vários conselhos para que nós possamos assim estar seguindo. Primeiro, é preciso ter consciência de que temos falhas e imperfeições, embora não tenhamos mais prazer no erro. Segundo lugar, precisamos nos relacionar com as outras pessoas com o amor de Cristo que está em nós, que foi colocado pelo próprio Deus. João capítulo 3, versículo 16, vai demonstrar o amor de Deus. Esse mesmo amor do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos ter em nossa vida. O amor que não faz mal, o amor que não prejudica, que só pratica o bem, o amor que cuida, o amor que zela, o amor que protege. Esse tem que ser a nossa atitude. Em terceiro lugar, não podemos nos esquecer de que fomos alcançados pela graça e misericórdia do Senhor. A todos os momentos nós precisamos entender que foi o amor de Cristo, a misericórdia do Senhor que nos alcançou. Ou seja, nós não merecíamos, mas Deus, através do seu infinito amor, nos alcançou. E hoje nós estamos libertos. Hoje nós estamos transformados pelo poder e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Então, ao invés de julgar, nós devemos estar orando por todas aquelas pessoas que vivem na prática do pecado, para que Jesus possa ter, para que essa pessoa possa ter encontro com Jesus, assim como você teve, e ser liberto e ser transformado, e um dia estar junto com você na igreja. No item 3 da nossa lição: e se fôssemos julgados pela severidade do Senhor, Deus é severo? Boa esta pergunta, viu? O apóstolo Paulo diz que devemos considerar a bondade e a severidade do Senhor, Romanos capítulo 11, versículo 12. A bondade de Deus está destinada para os seus filhos, para as pessoas que obedecem ao Senhor. Mas, no entanto, a severidade do Senhor está destinada para as pessoas que andam na prática do pecado, as pessoas que são profissionais do pecado, que já acordam de manhã pensando no pecado, já se deitam pensando no pecado e vivem o dia todo na prática do pecado. Mas nós que conhecemos a Deus, nós às vezes podemos até cair no pecado, mas caímos no pecado porque nós não vigiamos. Não que vivamos com a prática do pecado, muito pelo contrário. Nós devemos estar buscando a santidade do Senhor. As pessoas que vivem na prática do pecado vão experimentar a severidade do Senhor. O castigo de Deus vai estar destinado para essas pessoas. Mas nós que conhecemos a Deus, que adoramos o Senhor, estamos destinados para a sua bênção, para o seu cuidado. Mas para que isso aconteça, você precisa viver uma vida digna. Você precisa andar em novidade de vida, em nome de Jesus. Não é o seu nome de crente que vai levar você ao céu, não, viu? Não é a sua igreja também que vai levar você ao céu, não, viu? Não é o seu título de pastor, de superintendente, de professor da escola dominical que vai levar você ao céu. Muito pelo contrário, precisamos estar vigilantes. Conste no ponto 2, como Deus julga. O Todo-Poderoso não é um ser que está lá no céu, desejando agir brutalmente, que descarrega a sua ira aleatoriamente. Deixa eu explicar aqui, olha. Tem pessoas, irmãos, que pensam que Deus está lá no céu com a vara, pronto para castigar as pessoas. Tem pessoas que vê Deus sempre com a vara. Se você errar, eu vou te bater. Se você errar, eu vou te matar. Se você errar, eu vou destruir sua vida. Você não vai mais para canto nenhum. Tem pessoas que pensam que Deus passa o dia todo irado por causa da vida das pessoas. Irmãos, vamos vigiar. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de paz. Não deseja nem a morte do ímpio. Deus quer que o ímpio se converta para que possa perceber a sua glória e a sua grandeza. Mas não estou dizendo com isso, irmãos, que essas pessoas não terão consequências pelos seus erros. Eu estou dizendo que Deus não está lá no céu com a vara, com o chicote, preparado para lhe bater quando você errar. Muito pelo contrário. Enquanto nós estivermos com vida aqui, Deus sempre está disposto a nos perdoar, a nos dar o consolo, a nos fortalecer, a nos limpar, a nos purificar de todo o pecado. Agora haverá um tempo, haverá um dia em que os nossos pecados serão julgados. E nesse momento aqui agora, irmãos, será a justiça de Deus. Aquilo que você fizer, você estará recebendo. Ou seja, se você andou na prática do pecado, você não vai morar no céu. Mas isso é a consequência pelas suas ações. E não porque Deus quer castigar você. Os ensinamentos da palavra do Senhor deixam bastante claro que as pessoas que obedecem têm as bênçãos do Senhor. E as pessoas que desobedecem têm um castigo. Foi colocado duas portas, dois destinos, dois caminhos. Ou você está em uma porta, ou você está na outra porta. Ou você está na porta estreita, que levará um homem até o céu, ou você está na porta larga, que levará o homem à perdição. Mas isso é a escolha de cada um. Não é a maldade de Deus, ou não é a ruindade de Deus. É a justiça de Deus que vai lhe dar aquilo que você plantou, você vai colher.
O mal do homem é isso, irmãos. Ele quer plantar e não quer colher. O homem quer plantar maldade e quer colher bondade. O homem quer colher pecado e quer morar no céu. Não vai ter como. Ou você vigia, ou tome cuidado da sua vida, seu comportamento, com as suas palavras, com as suas atitudes. Ou assim que o teu corpo tombar nesta terra aqui, tu não vais conhecer o paraíso. Você vai para o Hades esperar o momento do arrebatamento da igreja ou da ressurreição dos mortos, viu? Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. No item 3 da nossa lição, o exemplo da justiça de Deus na vida de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Atos capítulo 13, versículo 22. Porém, ao pecar contra o Senhor e o seu próximo, ele experimentou a justiça divina. Embora Deus amasse o seu servo, o Deus Todo-Poderoso não isentou da punição. Deus é um ser amoroso, mas no entanto ele pune também as pessoas que andam na prática do pecado. Irmãos, quando nós falamos que Deus é amor, não quer dizer que ele não vai castigar os seus filhos, até porque o castigo também é uma prova de amor, para que você possa perceber o quanto esse Deus que lhe ama, ele é justo. Logo, aquilo que você planta, você vai colher. E nós podemos ver isso muito bem na história do rei Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas quando Davi pecou, ele sofreu também as consequências. Ele teve que passar pelas adversidades para que possa perceber que o pecado traz prejuízo, que abandonar o Senhor traz prejuízo, que se afastar de Deus traz prejuízo. E nós, enquanto seres humanos, nós também precisamos entender isso constantemente. Ou você se aproxima de Deus para receber as bênçãos do Senhor, ou mais cedo ou mais tarde o teu pecado vai te achar, como está escrito lá no livro de Números, o teu pecado te achará. Não tem como o homem se esconder. E qual pastor? Mas se Deus me ama, por que ele vai me castigar? Porque ele também é um Deus justo. Aquilo que tu mereces será seu em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você faz o bem, você terá o bem. Se você faz o mal, você será castigado. Não porque Deus é ruim, mas sim por causa das tuas práticas, em nome de Jesus. Vamos agora para a nossa conclusão, devemos seguir a recomendação do mestre, que não devemos julgar precipitadamente a ninguém. Não devemos tomar posição de juiz contra ninguém, até porque nós não fomos chamados aqui nesta terra para ser juiz da vida de ninguém. Nós fomos chamados aqui nesta terra para ser adoradores, para servir ao Senhor, para sermos mordomos. Nós não temos autoridade para ficarmos julgando a ninguém. Isso também não significa que nós não podemos ensinar, que nós não podemos exortar, que nós não podemos doutrinar, até porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Qualquer prática, qualquer situação tem que ser examinada segundo a palavra de Deus. Pensa que você pode fazer qualquer coisa? Não pode não. Siga a palavra de Deus e viverás a tua alma. Isso quando formos fazer qualquer tipo de avaliação a respeito das outras pessoas ou das atitudes que alguém teve, devemos fazê-lo de modo criterioso, sensato e lúcido. Ou seja, precisamos ser sábios com as nossas atitudes e os nossos comportamentos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que possa servir para você e que o Espírito Santo aplique essa palavra no meu e no seu coração em nome de Jesus de Nazaré, viu? Deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba todo o suporte para a sua escola bíblica dominical. Nós estamos enviando para os membros o slide da aula, a dinâmica por vídeo, dinâmica por escrito, ideias para encerramento do trimestre e apresentações, certificados, artigos, gráficos, subsídio teológico, tudo que você precisa para a sua escola dominical. Nós estamos dando suporte aos membros. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. Nós enviamos todo o nosso material para você. Slide, videochamada, leitura diária, cards, cartazes de motivação, artigos, livros, PDF, tudo que você precisa. E, no entanto, você nos ajuda com oferta por mês. Mas pode ficar despreocupado que é praticamente a Coca-Cola do mês, viu? Quem tiver interesse, na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para que você possa estar no grupo de informações. Quando você entrar no grupo de informações, eu vou lhe chamar e tirar todas as suas dúvidas em nome de Jesus, viu? A paz do Senhor e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.